vou agora começar a bater um papo aqui com vocês e vou mostrar um pouquinho da minha visão de mundo, né, que eu compartilho com a minha colega de trabalho, Júlia Pereira, e um pouco desse compartilhamento que eu tenho com ela e dos desafios que se colocaram da minha prática dentro do trabalho com patrimônio, que eu desenvolvo no Ecomuseu Ilha Grande, aqui na Ilha Grande. E para falar sobre esse assunto, eu resolvi contar uma história que aconteceu realmente comigo, é verídica, tá, gente? E eu vou dividir com vocês para vocês pensarem um pouquinho sobre esse assunto. Uma vez eu estava lendo no jornal e a jornalista fez uma proposta para as pessoas. Pense em 3 coisas na sua casa que te definem. Aí eu fiquei pensando, gente, o que me define na minha casa? Aí pensei olhei para o lado, tinha uma fotografia, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou pegar uma foto de quando eu era pequena, uma foto de quando eu era adolescente. Olha, gente, é pertinho, tá? Não estou muito velha, não. É uma foto de quando eu era da cidade agora. Aí eu falei, não, isso é muito óbvio. Foto é óbvio que representa, né? Foto, você tira foto, ela te representa. Depois eu pensei, alguma coisa que eu não fico sem. Aí, meu travesseiro. Travesseiro, às vezes eu viajo com o meu travesseiro, porque travesseiro é uma coisa que me pertence, que é muito íntima, que quando vai alguma visita em casa, a gente pega logo o nosso, esconde porque é meu, né? Aí eu falei, não, isso também não, né? Que coisa bizarra, travesseiro. Aí pensei em outras coisas, meu óculos. Aí depois eu fui pensando, CDs, música é bom, eu gosto de música. Aí eu olhei assim os CDs, aqueles CDs velhos, ninguém mais quase tem CDs, vocês não devem nem mais ouvir CDs, deve ter MP3, alguma coisa desse gênero. Mas eu falei assim, músicas, mas tem músicas que eu gosto, mas lembram alguns momentos, enfim. Pensei em livros, mas não consegui definir nada exatamente. Livros, CDs, travesseiro, enfim, 3 coisas, só 3 coisas, acho que pouca coisa. E aí, qual lição eu tirei desse desafio que aquela jornalista tinha me colocado? Gente, é muito difícil definir o que nos representa. Como é que eu vou definir apenas 3 coisas? Como é que eu vou definir o que me representa em objetos? A gente é tão complexo, a gente faz leituras de tantas coisas da vida da gente. E é isso que eu comecei a pensar, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Eu trabalho com patrimônio, com museu, e as pessoas ficam se perguntando, poxa vida, você tem que pegar o objeto, e aquele objeto, cadeira. Cadeira Luís XV, que pertenceu a Dom Pedro II. Será que isso representa a sociedade brasileira? E aí eu fiquei pensando, pode ser que represente uma sociedade brasileira que ficou lá atrás. Como pode ter sido que ficou lá no passado. E o meu trabalho aqui na ilha, eu queria saber quem são as pessoas que vivem aqui. E aí eu faço essa pergunta para vocês. O que representa vocês? O que representa cada um de vocês? E nessa pergunta, nós fizemos uma atividade aqui na Ilha Grande, que foi na Semana Nacional de Museus, que era passar na casa das pessoas, bater na porta delas e perguntar, quem são vocês? Quem mora aqui? E dessa atividade, a gente pensou, vamos fazer uma roda de conversa. Seu Constantino estava presente, a Hilda estava presente, a Neuzeli estava presente. E aí as pessoas falaram, Dona Iracema, e as pessoas contaram um pouco da vida deles. E nessa contação de história, que eu sei que é um pedacinho da ilha, que alguns de vocês, a maioria de vocês não estavam presentes, a gente começou a entender o que eram essas pessoas da Ilha Grande. Mas eram histórias dessas pessoas. E a gente ficou sabendo da história dessas pessoas. Mas a história dessas pessoas, na verdade, pode ser a história que se localiza junto com a história de outras pessoas. Nesse evento, a história do seu Constantino, na verdade, cruzou com a história da Dona Iracema. Porque, na verdade, eles são amigos há muitos anos. E aí, eles contaram uma história que seu Constantino ajudou a Dona Iracema. E as histórias se interligam. Então, as pessoas aqui da vila têm histórias que são compartilhadas. Para isso também eu vou fazer uma observação. Sabe o banco da praça, que fica ali perto da igreja? De manhã, tem umas senhorinhas que ficam sempre sentadinhas ali pegando sol, quando o dia está bonito. Então, de tarde, algumas mães passam assim com o carrinho e sentam ali para descansar com o filho.
E aí, quando chega assim à noite, o pai, quando volta do trabalho, senta ali naquele banco para descansar antes de subir a ladeira também, que fica ali na rua do cemitério, que é longe, né? Porque aqui, as pessoas acham que Abraão é aqui embaixo, né? Mas Abraão sobe, é lá em cima. E aí, de noite, tem uma galera, uns jovens, que param lá naquele banco e para paquerar, para trocar uma ideia, entendeu? Então, é o mesmo banco. Mas aquele mesmo banco representa várias histórias, várias memórias. Então, são vários sentidos para o mesmo banco. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas histórias tem aquele banco? Já pensaram se aquele banco falasse? Quanto tempo aquele banco está ali naquela praça? Eu imagino que cada um de vocês deve ter uma história para contar daquele banco. Então, a gente tem que pensar que quem dá sentido às coisas somos nós. Não existe sentido no patrimônio se a gente não faz parte dele. O patrimônio só tem sentido quando a gente se identifica. Na verdade, essa coisa em comum é o que dá identidade. Identidade é isso. Eu acho que eu estou falando demais, né? É muita informação, identidade, patrimônio. Calma. Vamos começar então assim. Deixa eu perguntar. O que representaria a Ilha Grande? Acho que assim, a gente pode falar que a Ilha Grande tem praias lindas. Também poderíamos falar que a Ilha Grande tem natureza, Mata Atlântica, né? Mas o quê? Alguém pode me ajudar? De repente, a igreja, uma vila de pescadores. Enfim, vive do turismo, a economia é o turismo. A gente poderia enumerar milhares de coisas que a identifica. E outras mais. Mas quem enumera somos nós. É cada um de vocês que vai enumerar o que significa a Ilha Grande. Porque, na verdade, o patrimônio, quem define somos nós. E aí, eu estou repetindo isso porque, assim, eu não acredito numa legislação ou numa regra em que a definição de patrimônio vem de cima para baixo. Onde quem define isso são os políticos, as regras. Então, assim, a gente está pensando em instrumentalizar vocês para pensarem a formação do patrimônio de vocês. É integrar o patrimônio, integrar a natureza, integrar a igreja, integrar o aqueduto. Quando a gente pensa em patrimônio, o pessoal também só pensa assim, olha, patrimônio é aquela casinha lá, que é de pau a pique, ou é aquela igreja que é do século XVII. É essa prática que vocês têm que estimular na vida de vocês. E é nesse sentido que eu estou vindo aqui conversar com vocês. Agora, o que é também importante é pensar que a gente tem que, como integrar essa comunidade? É pensando nas bases, é pensando nas raízes, no que nos liga. Então, ouvir, vivenciar e subtrair todo o substrato que esse lugar nos dá, é o que vai dar para a gente sustentação, é o que vai dar para a gente, na verdade, o alimento para poder enxergar o mundo. É lógico que o mundo, ele tem milhares de caminhos, né? Mas a gente tem coisas aqui que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Eu, por exemplo, vou ler uma poesia de um poeta aqui da Ilha Grande. Eu não sei se vocês conhecem o João Guimarães. O João Guimarães, gente, eu não estou nem passando as fotinhas, olha. Isso aqui, alguém conhece esse lugar? Esse é um lugar que fica lá no alto da ilha e que é tão lindo. Primeiro, que a vista é belíssima. E segundo, que é um caráter que demonstra que a ilha está aberta para todo tipo de pessoa. Ela está aberta para pessoas de vários lugares do mundo. Olha só quantas línguas a gente está abrindo a Ilha Grande. Aqui é o Seu Clarindo, para alguns devem conhecer, é um pescador aqui da Ilha Grande. O sítio Só Nós, quer dizer, só nós, olha que contradição, só, mas com nós. Então, assim, algumas paisagens. E eu vou ler aqui, então vamos voltando para ler essa parte da poesia do João Guimarães, que trabalha aqui no Parque Estadual da Ilha Grande, e é um poeta. Quer dizer, além dele, tem o Cosminho, que trabalha na limpeza pública, aqui também da Prefeitura de Angra. Então, eu vou ler a poesia deles para vocês. Ele captou um sentido, né, dessa região. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês. Cada canto dessa ilha, um encanto de lugar, com praias lindas, águas limpas e cachoeiras para se banhar. Mata dentro, vou andando,
vendo árvores a bailar, com o vento que vem soprando e com pássaros a pousar. Cada pedra um mirante, um lugar a apreciar, um horizonte exuberante, um encanto de lugar. João Guimarães, 2011. E é importante que a gente entenda que essas relações, como é que se deu? Ele sabia que a gente estava montando uma exposição, ele veio escondidinho entregar essa poesia para mim, para eu poder botar na exposição. E pouca gente sabe que ele escreve poesia. Então, essas relações de afetos, de amizade, de compartilhamento, de trocar ideias, de ouvir o outro, de observar o outro, é que, na verdade, constrói os patrimônios. Se a gente não vê o outro, né, se a gente não vê as nossas raízes, se a gente não tem raízes desse chão, se a gente não compreende as nossas raízes, o nosso chão, a gente perde o elo. E aí a gente não reconhece o mundo. Né? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Olha, a historinha do banco, e é verídica. É sua avó, olha. Aqui também, a dona Iracema, o seu Constantino, o pessoal da Escola Brigadeiro, o Cosminho, o seu Clarindo, e o artesanato que ele faz com madeira. Então, assim, é interessante perceber que as relações humanas são tão importantes e precisam ser reconhecidas, precisam ser exploradas. Né? Eu também vou, para finalizar, eu vou falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, na verdade, a Ilha Grande, vocês precisam entender, né, o sentido, os desafios e as soluções para ela. Porque só vocês entendendo os sentidos, os desafios e as soluções, dando importância para isso, é que vocês vão poder fazer dela o que vocês quiserem. É construir uma Ilha Grande melhor. Tá bom? Muito obrigada.